Olá, eu sou o Guilherme Oz e você está no canal Palestras Espirituais. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Como eu disse na intro, me chamo Guilherme Oz e hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre espiritualidade neste canal. Se você quiser, ajudar o canal, por favor deixe o seu gostei, o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito e mande esse vídeo para outras pessoas, pelo Instagram, pelo WhatsApp, para ajudar a espalhar essa informação. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu julgo bastante interessante, tá? Eu estudo bastante sobre isso há mais de 15 anos e bastante gente me pergunta também. Eu vou tentar responder da melhor forma possível. Afinal, o que é o espiritismo? Porque o espiritismo ele tem crescido muito no Brasil, né? É difícil você encontrar uma pessoa que não tem um parente que estude o espiritismo, que seja espírita, ou você não tenha ouvido falar de Chico Xavier, de Divaldo Franco, porque é uma doutrina que tem se espalhado bastante. E ela gera muita dúvida, porque tem muitas informações, de tudo quanto é canto. E eu vou tentar da melhor forma possível lhe guiar nesse processo, tá? Nós vamos dividir esse vídeo para ficar mais tranquilo em partes, tá? Então vão ser capítulos aqui nesse mesmo vídeo, tá? E você pode pular aí para qual que você quiser ver. Então eu tô aqui com a minha colinha, como sempre, E nós vamos dividir aqui em o que é o espiritismo, como ele surgiu, quais são os princípios e crenças que o espiritismo traz, ou que ele afirma ser verdadeira, quais seriam as provas, de realmente por que ele existe e qual é a credibilidade, por que a gente poderia acreditar nele ou não. A gente vai falar sobre algumas críticas gerais de outras religiões e outras crenças contra o espiritismo, e depois eu vou dar um testemunho pessoal, tá bom? Então você tem toda a liberdade aí para estar comentando, mas eu peço que a gente sempre tenha respeito, tá? Eu sei que muita gente tem preconceito com o espiritismo, mas eu peço que nesse momento você me escute, o coração aberto, e depois você coloque sua opinião, tudo bem? Muito obrigado. Então vamos lá, primeiro tópico. Afinal, o que é o espiritismo? O espiritismo se define como uma mistura de religião, filosofia e ciência, tá? O espiritismo ele é uma doutrina, tá? Ela é uma série de conhecimentos e de informações que realmente tem como base apresentar para o mundo as leis do mundo espiritual. Até hoje, a nossa ciência, que tem avançado muito nas últimas décadas, eles têm nos ensinado as leis do mundo físico. Então a gente tem aprendido sobre a lei de atração, de magnetismo, a gente tem aprendido sobre a lei da gravidade, os médicos estudam as doenças do corpo, e por aí vai. Porém, o espiritismo vem para dizer que nada do que é espiritual é mágico, ou é milagroso, ou é maravilhoso. Porque tudo isso pode e deve ser estudado com um critério, com racionalidade, com pensamento. E o papel do espiritismo é mostrar como funciona a espiritualidade e qual é a influência desse mundo espiritual que existe ao lado do mundo físico nas nossas vidas, tá? O espiritismo tem como papel básico apresentar informações de uma maneira mais organizada. O espiritismo não traz nada de totalmente diferente do que a humanidade já fez. Nos últimos milhares de anos, pessoal, várias crenças e doutrinas já tiveram conhecimentos que hoje estão no espiritismo. Porém, eles nunca tiveram uma certa organização e um certo critério para ser fácil de ler, de estudar e de compreender. E o espiritismo faz isso, tá? Vamos falar sobre como é que ele surgiu. O espiritismo, ele vem sido construído no decorrer dos séculos, tá? Porém, o movimento que definiu que ele fosse organizado, tá? Que se escrevessem livros sobre ele e organizassem-se as coisas que iam integrar o espiritismo, ele foi executado na Europa, tá? Na Europa, durante a época aí, dos grandes pensamentos, da grande racionalidade e até como reflexo do próprio iluminismo,
uma série de pesquisadores da França e de diversos outros países europeus começaram a pesquisar as comunicações espirituais. Eles percebiam que existiam contatos e coisas que eles não sabiam explicar. Na época, por volta de 1840, nós tínhamos um fenômeno muito estranho na Europa, em que eles verificavam que dentro de certos lugares, de certas casas, apareciam sons estranhos. Eles ouviam batidas em portas, em mesas, eles viam movimentos estranhos em objetos, e eles começaram a estudar sobre isso. Então, o espiritismo ele foi fruto de um estudo com critério em nível científico, ou seja, nada era assumido como verdadeiro. Tudo era testado e repetido à exaustão, exatamente da mesma forma como hoje nós conhecemos e como se faz ciência, né? A ciência se faz com repetição e com anotação. E basicamente, o espiritismo foi revelando que existe um mundo espiritual e que esses espíritos nada mais eram do que pessoas que já estiveram aqui, já tiveram um corpo físico, né, como eu e você temos, só que haviam morrido e haviam perdido o corpo físico. Porém, essas pessoas continuavam existindo, continuavam com os pensamentos, continuavam com as emoções, continuavam com as memórias. E através da comunicação desses espíritos foi sendo criado uma série de conhecimentos. O espiritismo ele não foi feito por uma única pessoa, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Muita gente acredita que o espiritismo foi feito pelo Allan Kardec. E não. O Allan Kardec não é o único criador ou responsável para dizer o que está certo ou o que está errado no espiritismo. O espiritismo foi feito por centenas, provavelmente milhares de pesquisadores espalhados pela Europa e muitos ao redor do mundo. Beleza? O espiritismo, ele também não é uma religião ou uma crença fechada, tá? Grande parte das religiões possui um livro sagrado. Então, por exemplo, o catolicismo e os evangélicos possuem a Bíblia como livro sagrado. E eles usam até hoje a Bíblia para estudar e encontrar as verdades de Deus, né? Nós temos, por exemplo, os judeus que seguem a Torá, né? Ou então nós temos o caso do Islã, que segue o Alcorão. Mas o espiritismo ele não está limitado aos livros iniciais feitos. Eu vou mostrar algumas obras aqui, tá? Eu vou colocar os links na descrição. Você pode ler de graça no seu celular, tá? Não tem custo nenhum, não tem propaganda nem nada. É justamente uma obra livre. Nós tivemos 2 livros principais que foram feitos, tá? Nós temos o Livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos é um livro com basicamente 1000 perguntas e respostas. Então, basicamente, ao invés de ele fazer um livro super longo, super difícil de ler, ele faz várias perguntas. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: quem é Deus? Ou o que é Deus? E a resposta que os espíritos deram, né? Que foi dada essa resposta em vários lugares ao mesmo tempo, e com isso eles foram chegando à resposta que eles achavam mais correta, né? Diz o seguinte, que Deus é a causa primária de todas as coisas, ou seja, não existiu nada antes de Deus. E que ele é a inteligência suprema do universo, ou seja, não existe nenhum ser com mais inteligência e mais conhecimento que ele, tá? Então esse é o Livro dos Espíritos. E nós temos também o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente já entra na questão de quais são as crenças e quais são os princípios do Espiritismo. Em primeiro lugar, eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? O Espiritismo não veio para combater ou para brigar com as outras crenças, tá? O Espiritismo não veio para dizer que todos os outros estão errados e ele está certo. Ele não veio para criticar o católico, ele não veio para criticar o evangélico, ele não veio para criticar o judeu, ele não veio para criticar crença nenhuma. O Espiritismo veio para dar um outro ponto de vista e uma outra interpretação às crenças que as religiões têm, tá? A principal base do Espiritismo, do ponto de vista moral, ou seja, o que ele ensina de bom, são as palavras de Jesus.
No lugar do Espiritismo pegar, digamos, todo o conceito que existe na Bíblia, o Espiritismo busca os trechos que possuem ensinamentos diretos de Jesus Cristo. Eles colocaram neste livro, só que ao contrário da maior parte das religiões, em que é difícil ler, né, pessoal? São linguagens antigas, são palavras difíceis, o Espiritismo ele dá uma explicação clara e direta, tá? Então, se tem uma passagem que geralmente as pessoas se confundiam com a interpretação, ele dá uma visão sobre ela, tá? Isso não quer dizer que o Espiritismo esteja certo e os outros estão errados, tá? Só isso quer dizer que ele tentou trazer aí uma explicação mais racional, mais lógica e mais simples, para que todas as pessoas pudessem ter acesso. Para que desde o homem que tem uma pós-graduação, a mulher que tem um mestrado, até a pessoa mais simples, que tem apenas o ensino básico, o Espiritismo veio para simplificar o entendimento da espiritualidade e da fé, para que o poder de interpretar as escrituras não esteja nas mãos de poucos, sabe? De poucos que têm cargos, digamos, altos em religiões ou tiveram décadas de estudo, né? Então essa é a função do Espiritismo com o cristianismo. O Espiritismo, ele acredita em todas as leis morais que Jesus passou, então ele acredita no perdão, ele acredita no esforço próprio, ele acredita na humildade, ele acredita muito na caridade. A principal frase do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Ou seja, se você não procurar ajudar as outras pessoas e tratar bem as outras pessoas, você não pode esperar ser feliz, tá? Essa é uma base do Espiritismo. Ele acredita em diversos outros ensinamentos que Jesus deu. Tudo aquilo que Jesus trouxe sobre amar o próximo, sobre amar a Deus e fazer o bem, é a base da doutrina espírita, tá bom? Nisso ele não se diferencia em praticamente nada com relação a outras religiões de base cristã. Mas além disso, o Espiritismo ele traz dois outros conceitos. Eu diria até três conceitos diferentes, tá? Ele traz o seguinte: ele traz que existe vida após a morte, tá? Que a vida não acaba quando o corpo para de funcionar. Que todas as pessoas que estão na Terra hoje são espíritos, só que são espíritos que estão usando um corpo no momento, e depois da morte eles continuam existindo. Essas pessoas continuam tendo sua personalidade, seus objetivos, continuam tendo as suas memórias, as suas vontades, os seus defeitos. Para o Espiritismo, a morte não muda nada no sentido de as pessoas ficarem melhores ou piores, tá? Você é exatamente como você sempre foi. O Espiritismo também acredita no que é chamado de reencarnação, ou seja, ele prega, ele diz, né, segundo os seus textos, de que nós não temos apenas uma vida, nós não temos apenas uma existência, mas nós temos várias, tá? Então, basicamente, eu posso ter sido um operário há 200 anos atrás. E aí depois eu posso ter sido uma pessoa da realeza. Depois eu posso ter sido um ladrão. Agora eu posso ser um cientista. O Espiritismo fala que nós já tivemos diversas vidas e diversas experiências. E ele coloca como motivo lógico para isso ser verdade, né? Para a noção da lei do retorno ou a lei do karma, como muita gente conhece. Que é o quê? Como Jesus disse, o que você plantar, você vai colher. Ou seja, você fez coisas boas, você receberá coisas boas. Você fez coisas ruins, você receberá coisas ruins. Só que o Espiritismo explica, né, segundo a visão dele, de que seria impossível essa lei ser justa se nós tivéssemos apenas uma vida, apenas uma existência. Porque se nós tivéssemos apenas essa vida aqui, como é que a gente iria justificar que existe justiça, né? Se basicamente tem gente que nasce na pobreza e outros na riqueza. Como é que eu posso dizer que é justo se algumas pessoas nascem com doenças terríveis e outras nascem saudáveis? Como é que eu posso dizer que existe equilíbrio se algumas pessoas nascem sem um braço, sem uma perna e outras nascem sem nenhuma dificuldade de locomoção? O Espiritismo diz que tudo aquilo, o que nós estamos passando hoje, que nós não encontramos um motivo nos nossos atos desta vida, provavelmente são resgates de coisas que fizemos no passado, coisas que nós plantamos e hoje nós estamos colhendo, tá? Essa é uma ideia muito forte dentro do Espiritismo.
Eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente explicando mais sobre isso, tá bom? E nós temos um último pilar do espiritismo, que ele é muito, muito importante, e com isso ele se difere da maior parte das outras crenças espirituais e religiões. O espiritismo é 100% a favor da crítica, ele é 100% a favor do questionamento, de você perguntar, será que isso é verdade? Será que isso não é? E você ter a sua própria visão e opinião, de forma livre. Não é porque está escrito nesse livro que o espiritismo diz que isso aqui é verdade. Não. O espiritismo acredita, como nós estamos numa época em que a humanidade tem o poder de pensar por si mesma e cada um é livre para acreditar no que quiser e confiar no que quiser, o espiritismo fala que todos temos o direito de criticar e de ter a nossa própria visão sobre as coisas. E segundo o espiritismo, a espiritualidade e a religião não é diferente. Você tem que ler, mas você não deve acreditar só porque está escrito aqui. Você deve acreditar porque faz sentido para você, porque tem lógica, porque você sente que isso tem um fundamento de verdade, sabe? Que realmente funciona aquilo que está dito aqui. Então, esta é uma grande diferença do espiritismo, tá? O espiritismo é uma doutrina para pessoas que gostam de questionar. Não existem, em quem pratica o espiritismo de maneira séria, dogmas ou verdades inquestionáveis. Tudo está na mesa, porque o espiritismo acredita que ninguém hoje, no planeta todo, tem o poder de dizer que sabe toda a verdade, ou mesmo que a sua crença é a correta. Por isso o espiritismo respeita todas as crenças e convicções que as pessoas tenham. A única coisa que ele fala, como exigência para esse respeito, é que essas crenças ensinem as pessoas a fazer o bem, a tratar bem as outras pessoas, a respeitar as diferenças, sabe? A cumprir a sua parte no mundo de maneira honesta, de maneira sincera, de fazer a caridade, tá? Esta é a visão do espiritismo e um dos pilares que ele tem. Falando sobre da onde vieram essas informações, Gui, você tem esses livros aí, e existem até outros, tá? Nas obras básicas, pessoal. Tem o livro dos médiuns, tem o Céu e o Inferno, tem a Gênese, tá? Que são livros diferentes, mas ao mesmo tempo o espiritismo nunca parou e nunca vai parar de evoluir. Todos os anos são lançados centenas, milhares de livros de autores diferentes sobre espiritualidade que estão dentro do espiritismo também. O que foi escrito aqui, galera, tá? O que os pesquisadores iniciais fizeram e que o cara que se chamou Allan Kardec, né, fez, é o ponto de partida da pesquisa, tá? É o início, é o começo. Mas o próprio Allan Kardec, tá? Que inclusive não era nem o nome dele, isso aqui é um apelido que ele usou porque ele não queria ficar famoso, tá? Ele não queria ter fama com isso aqui, não queria dinheiro com isso aqui. Ele dizia o seguinte, que o espiritismo deveria avançar sempre. Ele deveria avançar junto da ciência e junto da evolução dos pensamentos das pessoas. Ele não queria que isso aqui fosse a verdade. Ele não queria que isso aqui fosse um guia para as pessoas seguirem sem questionar. O espiritismo veio para dar a liberdade de pensamento para as pessoas no campo espiritual. E é isso que Kardec defendia. Por isso, todos os anos são lançados livros e cabe a cada pessoa, a cada um que for estudar, definir se faz sentido o que essa pessoa está dizendo ou não faz. Se isso é certo, se isso é errado. Se isso é lógico ou se isso é ilógico. Esta é a beleza do espiritismo. O espiritismo também não possui um líder, não possui uma figura maior. Existem federações espíritas que organizam algumas palestras e algumas coisas, mas não existe um chefe religioso, tá? Não existe alguém que diga, isso aqui é o certo, isso aqui tá errado. Qualquer pessoa que tentar te dizer o contrário, ela não sabe o que é espiritismo, tá? Ela não estudou realmente sobre o que é. Mas de onde é que vem, então, essas informações? O espiritismo, ele apresenta como prova o que nós conhecemos como mediunidade. Mediunidade é a capacidade que milhões, dezenas de milhões, talvez mais de pessoas no mundo têm de se comunicar com o mundo espiritual.
E existem os mais diversos tipos de comunicação espiritual. Tem pessoas que sentem energias, tem pessoas que sentem pensamentos, tem pessoas que têm sonhos lúcidos com espiritualidade, tem pessoas que enxergam espíritos, enxergam entidades, tem pessoas que escutam, tem pessoas que têm poder de cura, né, que conseguem fazer tratamentos de cura para ajudar os outros, tem pessoas que conseguem receber a intuição dos espíritos, dos seus protetores, dos seus anjos guardiões e trazer informação para as outras pessoas. Tem pessoas que recebem entidades, esses são os chamados médiums de passagem, que muitas pessoas comumente chamam de incorporação, né? O que na visão do espiritismo é um termo errado, porque nenhum espírito toma o corpo de outro, tá? Ele simplesmente se conecta para poder se comunicar. E basicamente através dos médiums você tem em todos os lugares do mundo, em todas as crenças religiosas, em todos os povos, em todas as épocas, a presença de mediunidade e comunicação com espíritos. O espiritismo não diz que ele inventou a mediunidade ou que só existe mediunidade dentro do espiritismo, por exemplo. Ele diz que isso sempre esteve presente na história da humanidade, e inclusive está evidenciado em basicamente todos os livros das outras religiões. E a partir disso, não é a pessoa que escreve, digamos assim. Não é só as pessoas que acham que elas estão certas. São os espíritos que vêm comunicar-se. E é claro, se comunicam espíritos bons, amorosos, inteligentes e sábios, e se comunicam espíritos maus, espíritos ruins, espíritos pouco evoluídos, espíritos enganadores, espíritos arrogantes. E aí cabe, né, a cada grupo que recebe essas comunicações filtrar. Assim como você não vai acreditar o que qualquer um fala na rua, né? Porque pode ter um maluco que te fale, cara, a terra é plana. Cara, não toma vacina que vai fazer mal. Você pode escutar uma pessoa que tem estudo, que tem embasamento falando, olha, para você emagrecer, você tem que cortar gordura, você tem que fazer exercícios, sabe? Você tem pessoas inteligentes e pessoas ignorantes no mundo. Você tem pessoas de boa índole e pessoas ruins no mundo. O mundo espiritual não é diferente, porque o espírito não é nada mais nada menos do que uma pessoa que não tem mais o seu corpo, tá? Então, basicamente, nós temos essas comunicações. E essas comunicações, elas não são feitas de modo secreto, em que ninguém pode ter acesso, que ninguém pode ver, ninguém pode ouvir. Não. A imensa maioria dos centros espíritas tem grupos em que as pessoas podem estudar e podem fazer parte de trabalhos de cura, de ajuda, e por si mesmo, não porque alguém disse, mas por você, com seus próprios olhos, seus próprios ouvidos, testemunhar, ver esses trabalhos e ouvir essas comunicações e tirar suas próprias conclusões. A autoridade que o Espiritismo apresenta é de que ele permite que cada um tire suas próprias conclusões e que o conhecimento não esteja restrito a um grupo. Todo mundo pode contribuir e todo mundo pode conversar e questionar. Esse é um dos princípios do Espiritismo. Vamos passar por algumas críticas. Constantemente eu escuto de algumas crenças religiosas, principalmente as voltadas para o cristianismo padrão, as que se baseiam da Bíblia, né, de que o Espiritismo é uma obra do demônio. E o Espiritismo é uma coisa do diabo. Muitos argumentam que não nos é permitido conversar com o mundo espiritual, e que isso é errado, e que todas as vezes que alguém faz isso, ela está sendo seduzida pelo demônio, ou por criaturas ruins. Mas o Espiritismo, ele lança um argumento interessante sobre isso. Como o Espiritismo acredita na existência de Deus, e que Deus é o criador de tudo, e que ele é bom, então ele pergunta, se Deus é tão bom, por que ele permitiria que tantas criaturas ruins, que tantos seres malignos, que o demônio se comunicasse tanto com as pessoas para levá-las até o mau caminho e para prejudicá-las, e nunca mais mandaria um dos seus anjos, um dos seus missionários, para ajudar as pessoas e dar um bom conselho? O Espiritismo acredita que se Deus fizesse isso, quer dizer, só o demônio pode se comunicar e as pessoas têm que acreditar só o que está escrito na Bíblia e lembrar só daquilo, seria como um pai que ele ensina umas coisas boas pro filho, quando ele é mais novo, mas aí depois
ele só dá maus conselhos. Ele só permite que pessoas ruins se aproximem do seu filho. E todas as pessoas boas ele não deixa. Então, o Espiritismo ele fala sobre isso. O Espiritismo também, ele mostra pelos frutos que ele cria, os frutos do plantio que ele fez, que ele é uma obra que está realmente em equilíbrio com as palavras de Jesus e com o amor de Deus. Porque todo centro que eu conheço, o centro espírita, tem obras de caridade. Todo centro alimenta os famintos, faz trabalhos de cura, abraça as pessoas que estão tristes. Todo local que eu fui com relação ao espiritismo, fora, é claro, como sempre existirão alguns locais de pessoas que não são boas, porque existem pessoas ruins em todos os lugares, né? Todo local sempre teve a máxima que é ajudar os outros e respeitar as outras crenças. E eu não consigo imaginar que uma doutrina, uma religião que pregue o amor ao próximo e o respeito possa ter vindo de um ser ruim, ou pode ser uma coisa ruim. Porque senão a gente estaria dizendo que o demônio é bom, tá ligado? O demônio tá tentando incentivar as pessoas a fazerem o bem pros outros e a respeitarem os outros. E isso não seria condizente com o ser que é dito ter maldade, né? Eu tô botando aqui uma visão só do espiritismo, tá? Mas você tem todo o direito de discordar. Eu só peço que você pense de verdade sobre isso. Sabe, se faz sentido. Porque o espiritismo não veio para destruir as outras religiões. O espiritismo não veio para combater as outras religiões. O espiritismo veio para libertar as pessoas do materialismo, da ideia de que tudo o que importa é o que você vive agora, da ideia do que o importante é você acumular riquezas e ter sucesso financeiro, da ideia de que quando uma pessoa morre, acabou, não existe mais nada, e você nunca mais vê essa pessoa. O espiritismo veio para trazer esperança para as pessoas e mostrar que aquela pessoa que eles perderam, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, continuam muito vivos no mundo espiritual. E com certeza você irá reencontrá-los. E que esses seres que te amavam aqui, te amam do outro lado também. Não é... Tirando a parte de você acreditar ou não, não é bonito isso. Não é precioso pensar que eles continuam trabalhando pelo nosso bem e que Deus é tão bom e tem tanta misericórdia que Ele permite que pessoas, espíritos muito mais esclarecidos, inteligentes e bondosos que nós cheguem e nos deem bons conselhos e nos ajudem e nos orientem. Eu acho esse um pensamento muito bonito e um pensamento de fraternidade. Eu acho muito bacana. Existem críticas também sobre materialistas, sobre que o espiritismo é uma farsa, que as comunicações são falsas, que as pessoas estão loucas. Só que para essas pessoas, desculpa, eu não tenho uma resposta. Porque se elas não tiverem pelo menos o interesse de procurar informação e de irem até o local e com a sua própria visão, sua própria audição, sua presença, confirmarem se é uma farsa ou não, eu não tenho o que dizer para essas pessoas. Se uma pessoa está com a mente fechada e realmente não quer acreditar, eu vou só respeitar essa pessoa. Mas eu não vou brigar, eu não vou tentar convencer essa pessoa do contrário. Porque cada um deve ir atrás do que acha certo, tá? E do que lhe faz bem. Cada um tem o seu momento, cada um tem as suas verdades, e eu respeito todo mundo que está vendo esse vídeo, tá? E eu queria fechar esse vídeo, que já está enorme, com um testemunho pessoal. Qual é a minha ligação com o espiritismo? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muitas vezes eu converso com as pessoas nas lives sobre isso. Porque eu devo dizer que adquirir o conhecimento que o espiritismo traz, entender sobre o mundo espiritual, sobre quem eu sou, sobre por que eu estou passando por dificuldades, sobre qual é a vantagem de eu me esforçar, qual é a vantagem de eu ser bom, o que vai me trazer de felicidade no futuro. Eu entender como funciona a minha vida e a respeitar as pessoas me fez muito bem e salvou a minha vida. Eu me trato para depressão há mais de 15 anos, para ansiedade, para síndrome do pânico. Já cheguei perto de tirar minha própria vida várias vezes. Já estive meses trancado no quarto, na cama, não tomava nem banho,
não saía direito da cama. Eu já passei por um nível de sofrimento que eu achei que eu nunca mais ia sair. Eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Eu não era mais uma pessoa. Eu sentia que eu era só um corpo. Eu parecia que eu tava morto, sabe? Eu não tinha mais felicidade, eu não tinha mais esperança. E eu nunca ia sair do buraco. E eu procurei o tratamento médico e claro que me ajudou muito. Eu faço até hoje, né? Eu me trato com psiquiatra e eu fui pra psicologia. E eu fiz terapia, mas só isso não me resolvia, não me ajudava. E quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade, sobre o espiritismo, e eu comecei a frequentar, e quando eu comecei a fazer trabalho voluntário e participar de obras de caridade através do espiritismo, eu comecei a subir, eu comecei a me resgatar. Eu comecei a parar de ser tão revoltado com a vida e achar que tudo era injusto. Eu parei de culpar as outras pessoas pelo meu sofrimento. Eu comecei a assumir a responsabilidade e tomei o volante, as rédeas da minha vida. O espiritismo transformou minha forma de ver as pessoas. O espiritismo me ajudou a lutar com vários preconceitos que eu tinha. Eu tinha preconceitos racistas, homofóbicos, transfóbicos. Eu tinha preconceito com a crença das outras pessoas. Eu me achava superior a todo mundo, eu achava que eu era muito inteligente. E foi através do espiritismo que eu percebi que eu estava no caminho errado. Eu estava me tornando uma pessoa ruim. E que com isso eu ia prejudicar muita gente na minha vida. E por isso eu nunca ia ser feliz. E foi através do estudo da espiritualidade, através da presença das palavras de Jesus na minha vida, da prática da oração, da meditação, do estudo da doutrina, estudar sobre mediunidade, entender que eu tinha mediunidade e que eu podia usar isso para ajudar outras pessoas, que isso transformou a minha vida. Nesse momento, eu não posso chegar para você e dizer: vai no espiritismo que você vai achar o seu caminho. Não, eu não posso garantir isso, porque cada um tem o seu caminho. E é por isso que existem tantas crenças e tantas religiões e tantas formas de pensar, porque cada pessoa vai encontrar o que é certo para si em algum lugar diferente. Ninguém precisa pensar como todo mundo. E na minha humilde opinião, ninguém pode garantir que está certo e que o outro está errado. Ninguém consegue dizer que tem a verdade, que tem a certeza, sabe? Então, basicamente, eu vou deixar os links para vocês ali embaixo. Deem uma chance. Estudem um pouco e vê se ajuda vocês. Eu trabalho num centro espírita como voluntário uma vez por semana. Eu faço isso há mais de 9 anos. E é muito bonito porque a gente não pergunta qual é a crença ou a religião da pessoa, de onde ela veio. A gente só quer ajudar. E eu me sinto muito bem ajudando as pessoas e esclarecendo as pessoas. Eu acho um trabalho muito bonito. Então vou deixar os links aí pra vocês, pra quem quiser ler de graça, tá? No celular ou no computador, esses 2 livros. Esse aqui, ele é sobre a moral, então ele fala um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, sobre amar o próximo e tudo mais, de uma maneira bem simples. É muito boa a leitura, é muito bacana. Esse livro já me ajudou muito. E pra quem quer entender um pouco sobre as perguntas e respostas, sobre espiritualidade, como é que funciona, como é que é a vida após a morte, etc., tem esse livro aqui, tá? Eu espero que eu não tenha sido arrogante. Eu me desculpa, perdão mesmo se eu ofendi alguém com isso, tá? Eu não queria ofender ninguém. Eu respeito todo mundo que tá me assistindo, eu respeito todas as crenças. A única coisa que eu peço nos comentários é respeito também, tá? Sem ataque, sem ódio. Falem sinceramente o que vocês aprenderam e coloquem as opiniões ali embaixo, tá bom? Muito obrigado a todos, então, que me escutaram. Esse foi mais um vídeo no canal Palestras Espirituais. Eu sou o Guilherme Oss e eu vou ficando por aqui. Até mais e fui!